desse período especial de consagração. Gente, eu vou deixar o recado para o final, não vou quebrar o ritmo do culto, o Espírito Santo está aqui, está falando conosco. Que você também não saia do ritmo, não vá para celular, não se preocupe com o que está acontecendo. Céu e terra se juntaram agora. Nós estamos agora no ambiente celestial. Nós estamos no ambiente espiritual. E nesse ambiente tudo pode acontecer. Basta você ficar atento. Amém? Preste atenção naquilo que o Espírito Santo vai falar com você. Esse é o propósito dos 7 dias. Nós não temos nada planejado. Nós queremos que Deus fale conosco e nos ensine a nos mover nessa estação. Amém? E conosco nessa noite, nós temos uma família linda. Eles estiveram conosco ano passado no retiro. A Bispa Bianca ministrou no retiro, aquela palavra nos marcou. Você disse que nós somos carregadores da arca. Ministrou algumas chaves poderosas que têm feito diferença. Foi muito profética. E hoje nós vamos ouvir o meu querido irmão, meu amigo, Bispo Rafael Durso. Vem cá, meu irmão, receba ele com muito carinho. Gente, esse homem aqui é o seguinte: eu posso ficar meses sem vê-lo, e quando nós nos encontramos, parece que nós nos vimos ontem. Então nós temos um coração, eu creio que muito parecido. Nós amamos ao Senhor, amamos a palavra. E o Bispo Rafael é um servo do Senhor e tem algo muito precioso para compartilhar conosco. Você pode levantar as mãos para cá? Quem recebe um profeta na condição de profeta, recebe o galardão do profeta. Amém? Vamos extrair dele agora tudo que o céu quer falar? Então levante as mãos. Senhor, obrigado por essa noite tão preciosa. E o Senhor trouxe aqui o teu filho, nessa missão de falar com a noiva, conosco, com a Simples. Cobre a vida dele, a casa, a igreja DNA lá em Itu. Tudo que tem o nome dos teus filhos, Pai, seja agora guardado. Que o Senhor os coloque em local secreto nessa noite. E uma unção poderosa, profética, transbordante, que o Senhor já tem dado a eles, também venha sobre nós nessa noite. Nós te agradecemos, Pai, pela vida do teu filho e o abençoamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja bem-vindo. Casa. Pessoal, agora foi. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Meu Deus, vocês são demais. Algo muito poderoso que vocês carregam, que eu não sei se vocês têm noção de como é poderoso, de como é rico. A presença de Deus nesse lugar é renovadora, é terapêutica, eu diria. Meu Deus, um psicólogo, uma sessão, aliás, se eu passar a minha vida inteira no psicólogo, não vale o que foi ficar naquela cadeira. Fui lavado pelo Espírito Santo, a presença de Deus. E vocês olham e falam assim, ele está elogiando a gente, que bonitinho, né? Quer ganhar um conceito. Não é, gente. Vocês não têm noção que vocês estão vivendo. Quem já está na chuva não sente mais as gotas, entendeu? Vocês já estão molhados da presença de Deus, estão encharcados. Esse lugar tem uma atmosfera incrível, incrível. E eu sei que isso é cultivado com muita devoção da parte desses que são nossos bispos, que nós adotamos eles como conselheiros, como pais na fé. Vocês emprestam eles para nós compulsoriamente, sem autorização. E é assim, toda vez que nos encontramos, Bispo Christian, Bispa Selma, é assunto para mais de metro. É muito bom mesmo, é maravilhoso. Eu trago um abraço aqui da nossa comunidade, da nossa igreja lá em Itu, a igreja de vocês também, a hora que vocês quiserem pingar por lá, são bem-vindos em Itu, tá bom?
na igreja DNA, e eu estou muito bem acompanhado da minha digníssima varoa, a mulher mais linda do recinto e do universo. Ela, é ela. Hoje um irmão disse, olha, ela está aqui. E ela é muito maravilhosa, é bom dividir a vida com ela. Eu sou herdeiro com ela da mesma graça da vida. E nós temos a pequenina Laura, também sempre conosco, nos acompanhando. Ela tem uma vida pastoral desde pequenininha, teve que aprender a seguir os pais, a seguir Jesus. E eu acredito que não tem lugar melhor para ela estar, não é verdade? Glória a Deus. A Laura também é um milagre. Vocês sabem, alguns de vocês podem saber, que nós tivemos 3 abortos antes, abortos por repetição. Nós não podíamos gerar, não podíamos conceber. Aliás, concebia, mas logo entrava em situação de aborto. E a Laura contrariou as estatísticas, né? Como foi com vocês, como foi o seu testemunho, pastor. 5% de chance dela estar aí, mas com Deus 5% é 100. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que já oramos, mas se você puder, feche seus olhos mais um pouco. Eleve o seu pensamento cativo ao trono da graça e suplique ao Senhor que use a minha vida e que fale com você, atenda a sua expectativa, porque como a corça suspira pelas águas, assim a nossa alma tem sede de Deus. Senhor, nós te amamos. Como é precioso estar aqui agora, privilegiando a tua palavra. Senhor, como é sério essa oportunidade, uma tarefa tão alta, tão sublime que o Senhor deu aos homens, e o Senhor nos deu com competência, mesmo que sejamos tão pequeninos, tão suscetíveis a cair, a falhar, a errar, a sucumbir. A Bíblia diz, a tua palavra, que quando pregamos, os anjos anelam por perscrutar as coisas que saem da nossa boca, porque o seu Espírito Santo fala por nós. E isso é maravilhoso. E eu te peço, Espírito de Deus, que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer falar. Porque se o Senhor falar o que o Senhor quer falar, o que nós queremos ouvir, se torna irrelevante. Porque muitas vezes nós viemos na expectativa, embora essa seja uma igreja muito madura, não é uma igreja infantilizada, mas é uma igreja capacitada, treinada na palavra, no Espírito. Mas nós sempre somos surpreendidos quando o Senhor fala, quando a sua rema vem ao nosso encontro. É por isso que Hebreus 1 diz que, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Aquele que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, assentou-se à direita da sua majestade e foi feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Não há um anjo que leva o teu nome, porque quando introduziu o primogênito, Filho de Deus no mundo, disse aos anjos, adorem-o. E é por isso que os pastores de Belém testemunharam, quando Jesus nasceu, aquele som, aquele coral de anjos cantando glórias a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade aos homens a quem Ele quer bem. Jesus, seja honrado, exaltado por essa ministração, por essa palavra, por essa mensagem. O seu nome precisa ser referido de ponta a ponta aqui. Nós te pedimos a sua bênção, a sua anuência, em nome de Jesus, amém. A Bíblia diz, tudo que me pedirdes em meu nome, isso eu farei. Eu gosto em João 14, quando Jesus fala assim, o que me pedirdes em meu nome, isso eu farei. Você já orou assim, Jesus, eu te peço em nome de Jesus? Com sono você geralmente ora desse jeito, cansado também talvez, mas não tem nada de errado, porque se você pedir no nome de Jesus, essa cláusula em nome de Jesus, te dá direito a viver aquilo que Ele fez e coisas maiores do que estas. É por isso que eu nunca li na Bíblia que alguém tinha sido curado 17 vezes de malária, mas eu vi hoje nesse lugar, porque a Bíblia diz que obras maiores do que essas vocês verão. Cutuca o seu irmão e diz assim, se prepare para viver esquisitices.
Eu tenho uma palavra para vocês. Evangelho segundo escreveu o médico amado Lucas, capítulo 22, verso de número 7. Lucas 22, 7. Essa água é minha? Obrigado. Sabe, queria falar isso, era o meu sonho, o sonho da minha vida, foi ouvir uma frase em Curitiba, no marketplace da GKPN, e falar ela aqui. E hoje eu vou cumprir o sonho da minha vida, o Senhor pode me levar em paz, depois dessa. Eu estava lá, só tinha empresário magnata, só tinha uns monstros, assim, na bancada. Tinha um irmão comigo que contou o faturamento, falou, o faturamento desses caras aí deve estar por volta de 6 bilhões, aí. Contou, de dólares. Tinha o diretor sei lá, eu nem sei quem era aqueles. Eu nem sei porque eu fui parar lá. Como é, barriga de que suco no meio daqueles caras, eu fui lá convidado. Mas aí um desses desses diretores, eu estou tentando lembrar o nome da empresa, Subaru, que é a maior importadora de carros da Europa, traz carro para a Europa inteira. Esse cara falou uma coisa que eu achei incrível, num ambiente de contratação, num ambiente de relacionamento interpessoal de empresas. Ele disse o seguinte, que ele tem uma máxima lá, se não é simples, está errado. Eu precisava entregar esse recado aqui. Não é de Deus, mas é quase de Deus, né? Ele diz que no relacionamento interpessoal, na questão de gestão de pessoas, quando deixa de ser simples, já está errado. Faz sentido isso ou não faz? Tem muita coisa que a gente faz, a gente rebusca, a gente fica emperequetando, só para ninguém ver, ninguém valoriza, ninguém reconhece. Você fica com um sentimento de frustração, porque ninguém reconhece. E não era para fazer, fez porque quis. Marta, Marta, estás afadigada, e uma coisa só era necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Simples. Esse nome é muito cristão, é muito real, é muito Mateus capítulo 11, verso 28. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aleluia. É gostoso. Descanso vem com simplicidade. Não existe descanso no frenesi. Não existe descanso naquilo que é translocado. Deus não está numa agenda acelerada. Jesus nunca estava atrasado. Não houve um momento em que Jesus esteve atrasado. Porque até na morte de Lázaro, ele não estava atrasado. Ele estava no tempo certo, no time certo, para provar que ele se manifesta através da simplicidade. Então vamos dizer juntos, se não for simples, está errado. Eu metia como slogan aqui, se fosse o caso. E nem vou cobrar, hein? Não cobro nem royalties, foi de graça. Eu falei, na hora que eu ouvi isso, lá naquela PIB de Curitiba, uma igreja gigantesca, que nem ambiente, eu falei, nossa, essa mensagem eu tenho que entregar para o Bispo Cristo. Pegou. Mas olha essa que eu vou entregar hoje aqui, que eu vou pregar para você, que eu vou compartilhar. Diz assim, você está no Espírito? Está na fiação mesmo? Fez aquela sintonia fina? Então eu vou ler agora e você já pode rodopiar no manto aí. Vamos lá. Finalmente chegou o dia. Eu pensei que você estava no Espírito. É que estão usando a RA, então não tem aquela ênfase, né? Se der, se for possível trocar para NVI, tem algum problema? Escatológico, ortodoxo, não? Dá para mudar? Glória a Deus. Se der, assim, NVI. Eu gosto de como, da ênfase que a NVI aplica. Ela coloca, é lindo esse logo, meu Deus. Finalmente chegou o dia. Vamos dizer para o seu irmão, finalmente. Chegou o dia. Finalmente. É maravilhoso ver
a expressão de Lucas, surpreso, feliz, alegre pelo fato de que finalmente chegou. E se ele usa o termo finalmente é porque provavelmente estava numa expectativa de que aquele dia chegasse. Era o dia do desenrolar de tudo, era o dia em que tudo faria sentido. Chegou o dia. Que dia? Diga, que dia? O dia de comer pães sem fermento. Deus está dizendo algo já de cara. Finalmente chegou o dia de não comer mais comida maquiada, de não comer comida inflada por fermento, de comer comida que traz sustância. E isso é o que vocês estão vivendo esse dia, de comer o Evangelho, de forma pura, verdadeira, sem contaminação, sem diluição. Mas aqui ele vai dizer, chegou o dia no qual o Cordeiro Pascal deveria ser sacrificado. E o Cordeiro Pascal era sacrificado, você sabe, na semana dos pães asmos, era sacrificado o cordeiro dentro de casa. Por que tinha que ser dentro de casa que o cordeiro era sacrificado? Porque isso faz alusão, é uma festa de comemoração, de fazer memória do livramento que Deus deu para Israel quando eles atravessaram, quando saíram do Egito para a terra prometida. A primeira coisa que acontece é celebrar a Páscoa logo que eles saem. Por quê? Porque o Senhor pediu que eles imolassem um cordeiro e passassem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, para que o anjo da morte que vinha com a 10ª praga para matar o primogênito de cada casa, olhando o sangue aspergido, passado, untado ali nos umbrais das portas, não adentrasse por aquela residência e procurasse o filho primogênito e matasse o primogênito. Isso é a passagem do anjo da morte, é a passagem do inverno para a primavera, é a passagem do Egito para a terra prometida, e é a passagem do império das trevas para o reino do filho do seu amor, é a passagem da sexta-feira da paixão para o domingo da ressurreição. Chegou o dia de vivermos uma passagem. Deus está prometendo algo para nós aqui através dessa palavra. Finalmente chegou o dia de atravessarmos uma fronteira. Eu acredito que estamos para viver, já estamos vivendo isso. Um momento disruptivo, um momento de atravessar uma linha que foi imposta, não sei por quem, não sei por quê, mas a verdade é que nem toda linha imposta vai durar para sempre. Deus não te fez para ficar para sempre dentro de um cabresto. A Bíblia diz que quando o sol da justiça raiar, trazendo salvação nas suas asas, você saltará como um bezerro da estrebaria. Deus está abrindo a porta da estrebaria e dizendo, o horizonte é teu, vai, salta, avança, progride, prospera, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Sobre você há um outro tempo, finalmente chegou o dia, você pode crer nisso? O que esse texto está dizendo, finalmente chegou o dia, a data da Páscoa, é que chegou uma data celestial no calendário da terra. O que Deus está dizendo é que Ele até respeita, o céu respeita as datas comemorativas da terra, mas vai chegar uma hora que a data do céu vai se impor sobre a data da terra, e Deus vai empurrar o que não aconteceu para frente, e vai puxar para trás o que já aconteceu, e Ele não quer nem saber, Ele não vai pedir licença, Ele simplesmente vai chegar e dizer, chegou o dia de celebrar a Páscoa. Eu estou dizendo, não sei se alguém está pegando o que eu estou dizendo, porque eu estou entregando uma mensagem de Deus, que Deus vai colocar na tua agenda, e você nem vai saber como, um compromisso do céu, que Deus vai mexer com a tua agenda, que Deus vai empurrar negócios para frente, e vai puxar coisas para trás, e vai impor um novo ritmo e uma nova agenda sobre a sua agenda. Eu estou dizendo para essa igreja, porque creio que estou pregando aqui, movido pelo Espírito Santo, que vocês não vão fazer o que vocês querem fazer, vocês não vão fazer o que vocês se reuniram na reunião de gestão, vai entrar na agenda de vocês as demandas do céu, vai entrar na agenda de vocês, sabe por quê? Porque vocês se fizeram confiáveis para Deus, e o segredo do Senhor é para os que o temem, diz Salmo 25:14. Deus vai confiar a vocês compromissos, festas que o céu comemora. Eu mal posso esperar para ver, estou profetizando o que eu vi agora pela visão, esse lugar ficando pequeno, vocês tendo que dar um jeito para celebrar culto de várias formas, de várias maneiras. Por quê? Porque vocês têm mel,
Vocês têm um magnetismo santo, vocês têm a santidade de Deus, e o mundo está desesperado por isso. Eu creio que Jesus vai fazer isso, que Ele vai mexer com a sua agenda. Você que tem problemas quando não consegue cumprir um compromisso, vai precisar de um psicólogo. Eu sou um cara assim, que se alguma coisa der errado na minha agenda, meu humor desaparece. Alguém além de mim, quando as coisas mudam na sua vida, você fica zoado mesmo. E quando você está no Senhor, eu tenho uma coisa para te dizer. Você não é mais dono de si mesmo e nem da sua agenda. Pode ficar tranquilo que Deus vai mexer na sua agenda tranquilamente e vai mudar o seu humor. E não importa se você vai ficar enjoado ou não, vai ser que nem Jonas. Vai lá e faz o que eu estou te mandando. Em nome de Jesus. Quem toma posse disso e crê? Eu creio também. O texto prossegue dizendo, no versículo 8, diz assim, Jesus enviou Pedro e João, quem? Dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Jesus deu uma ordem imperativa, Jesus disse, esse vão de vocês está meio assim, vão. Era uma ordem imperativa, então Jesus disse, faz cara de bulldog, isso. Vão! Só que aí o Pedro vai dizer assim, onde? Onde queres que a preparemos? Se eu te der uma ordem, sendo seu encarregado, você é meu subordinado, suponhamos, Deus o livre. Mas se eu te desse uma ordem como encarregado, você executaria essa ordem dentro das provisões que você dispõe. Dentro daquilo que você sabe, das suas competências, dos seus recursos, do que está com você. Você vai pensar dentro da caixa que você tem. Mas o Pedro, ele tem que perguntar para Jesus onde. Ele não pode autonomamente decidir onde. Porque Jesus disse, mas Pedro disse, eu vou, mas onde? Por que Pedro não pode simplesmente executar a ordem, ir lá e arrumar um canto para Jesus ter a Páscoa dele? Porque Pedro está feito eu, careca de saber, que quando Jesus quer alguma coisa, Ele terá. Essa frase é gostosa de dizer, vamos dizer junto, para incutir dentro do seu coração. Quando Jesus quiser alguma coisa, Ele terá. Um dia Jesus quis que 20 mil pessoas comessem. Essa criança já recebeu o Espírito Santo. Era um menino que Deus usou, veja. Quando ele quis que 20 mil pessoas comessem, não interessava se tinha 5 pães e 2 peixinhos. 20 mil pessoas comeram e ainda sobrou 12 cestos cheios. Quando Pedro foi indagado a respeito da didracma paga ao templo, voltou para casa como um sonegador de imposto, Jesus disse para ele, e aí, a gente tem que pagar ou não? Ah, não tem problema, faz o seguinte, vai lá, pesca e o peixe que vier, você abre a boca dele, enfia a mão lá dentro e tira o estáter. Com esse estáter você vai pagar o teu imposto e o meu. Quando Jesus quer alguma coisa, Ele tem. Aí Jesus um dia quis, e isso aconteceu exatamente antes dessa ordem que Jesus disse para Pedro, vão, para João e Pedro, mas ele disse assim, ó, agora, antes, um pouquinho antes, lá em Mateus 17, na entrada triunfal, vocês vão ali, pegam o jumentinho, vamos cumprir Zacarias 9:9, eis aí vem o teu rei, humilde, montado no jumentinho, nunca antes montado, cria de jumenta, vamos cumprir Zacarias? Vai lá, pega o jumentinho que nunca foi montado, desamarra, traz aqui para mim, vou montar nele e vou entrar pelo vale de Cedron, vou entrar pela porta principal de Jerusalém, aos gritos de Hosana, Hosana ao rei que vem. Baruch rabá b'shem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, eles foram lá e desamarraram um jumentinho que devia ser, além de ser uma propriedade privada, devia ser caríssimo, um jumentinho virgem. Era como se Deus estivesse dando uma ordem para o bispo Christian, bispo, eu preciso que você vá até o Rio de Janeiro, entregar um recado para uma pessoa específica. E aí ele fala assim, vai lá fora, procura uma BMW, entra nela, dá a partida e manda embora. E se o dono perguntar, diga, o mestre precisa dela. Tem alguma BM lá?
Se tiver, já sabe, né? Não é mais sua. E aí o bispo entra, pega, liga o carro e vai embora. E o dono pergunta: ei, o que você está fazendo? Ele falou assim: dá o documento porque o mestre precisa dela. Foi isso que Jesus fez. Então Pedro já estava sabendo de uma coisa: se Jesus quiser, ele terá. Se Jesus quiser, ele tem. Então ele precisava perguntar onde, porque se Jesus quisesse, podia ser na casa de Pilatos, a Páscoa dele. Se Jesus quisesse, podia ser no palácio mais rico de Israel. Se Jesus quisesse, podia ser no pico do Everest. O que Jesus quiser, ele terá. Então Jesus, só me diga onde. Você pegou? Então, deixa eu só falar mais uma antes da gente ir para o próximo versículo. Quando Jesus precisou que alguém tirasse o corpo dele quando ele estava morto, ele teve? Teve. Quando ele precisou que alguém embalsamasse o corpo dele com litros de mirra, cássia e aloés, ele teve? Quando ele precisou de um sepulcro virgem, estando morto, ele teve? Você vê, morto ele teve tudo o que precisou. Imagina agora que ele está sentado à direita das majestades nas alturas. Não, isso é para chocar você mesmo. Porque se Jesus deu uma ordem para essa igreja, eu sei que deu. Há uma ordem imperativa sobre essa casa. Essa igreja, ela recebeu uma ordem, esse pastor recebeu uma ordem, esse apóstolo recebeu uma ordem, e essa ordem, Jesus terá ela. Sabe por quê? Porque ele está sentado à direita da majestade nas alturas. Sabe por quê? Porque os anjos estão subordinados a ele. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, foi recebido na glória. Esse Jesus deu uma ordem para essa comunidade, deu uma ordem para cada um de nós. E essa ordem imperativa de Jesus vai acontecer. Quando você pergunta onde, não é porque você não sabe onde, porque talvez você até saberia improvisar, mas é porque você sabe que aquele que te mandou fazer é tão poderoso, e é tão surpreendente, e é tão capaz, que você precisa de uma mínima instrução para saber por que caminho você vai. Porque Jesus terá. Mas o versículo 10 vai dizer que Jesus vai dar uma resposta. E a resposta de Jesus é: ele respondeu quando ele perguntou onde. Pedro perguntou onde? E a resposta foi: quem? Aleluia. Vamos ler. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um cântaro d'água, ou um pote de água. Sigam-no até a casa onde ele entrar. Deixa eu falar uma coisa para você, pontuar uma coisa para nós aqui. Nunca procure por um lugar. Procure por pessoas. Pessoas te levam para os lugares. Quando ele pergunta onde, Jesus responde: quem? Um homem com um cântaro d'água. O que Jesus está dizendo para nós? Não se preocupe com as coisas, não se preocupe com os acessos, com os lugares, se preocupe com as pessoas. As pessoas vão te levar aonde você nem imagina. Pessoas que vão chegar, pessoas que já estão aqui, pessoas que vão conhecer pessoas. Esse mês, isso é profético que nós estamos fazendo aqui? Sim ou não? E Jesus está fazendo uma promessa nessa palavra, sim ou não? Ele não está dizendo: quando vocês entrarem na cidade, vocês vão achar um homem. Então, se ele colocou no futuro, isso vai acontecer nesse mês com você. Isso vai acontecer com essa igreja. É uma promessa que paira sobre essa igreja. Essa igreja nunca vai correr atrás de recursos. Essa igreja vai ver os recursos vindo pelas pessoas. A pergunta dessa igreja não é onde, a pergunta dessa igreja é quem. Aleluia. Você não precisa dizer para Jesus: Jesus, eu preciso disso. Você precisa dizer para Jesus: Jesus, me conecta com a pessoa. Eu preciso de uma conexão, eu não preciso de um lugar. Eu preciso de um homem com um cântaro d'água. Mas algumas impressões a respeito do homem do cântaro d'água.
Precisamos explorar isso aqui. E a primeira impressão que um homem com cântaro d'água passa é que é alguém que está fazendo o que é necessário fazer. Diga, alguém que está fazendo o necessário. E da onde eu tiro isso? Eu não preciso ir longe. Eu posso ir para João 4 e você vai ver que quem buscava água no poço eram mulheres, não homens. E eu não preciso ir longe, porque até recentemente, enquanto as mulheres eram responsáveis, elas na maioria das vezes ainda são responsáveis pela higiene, pela limpeza da casa, são elas quem iam buscar água. Como nós temos várias cenas de regiões ribeirinhas, as mulheres indo buscar água. Isso não é demérito da mulher, não é uma função menos importante, não é misoginia, sexismo, nada disso. Machismo, nada. É só uma questão cultural, que a mulher tinha esse papel, e ainda tem, do cuidado, do zelo, do apreço com o lar. Predominantemente é assim. Se eu perguntar quem é responsável pela limpeza da casa, tenho certeza que na maioria as mulheres vão levantar a mão aqui. Vai ter um homem ou outro que, como eu, lava a louça. E que espera ardentemente que um dia ele seja reconhecido por esse sacrifício que ele faz. Porque eu conheci um cara que disse que lavar a louça era terapêutico. Aí daqui a pouco esse cara ficou maluco. Eu falei assim, mano, esse cara é louco. Lavar a louça não é terapêutico para ninguém. Mas tudo bem, o que eu estou vendo aqui é um homem indo buscar um cântaro d'água. E por que ele está buscando um cântaro d'água? Porque finalmente chegou E o dia era de fazer o quê? De imolar o cordeiro pascual. Se imolar o cordeiro, o que ia acontecer? Ia sangrar. E a casa ia precisar do quê? De água para limpar o sangue do cordeiro. Então, na ausência de uma mulher, precisamos de alguém que faça o que precisa ser feito, que compreenda que a casa se tornou o local do sacrifício. E se a casa é o local do sacrifício, precisa de água. Quero que você entenda uma coisa aqui. Olha a mensagem que um homem com cântaro de água vai passar para mim e para você. A sua casa é um altar. A sua casa é um local de sacrifício. O seu quarto é um local de sacrifício. Sua cama, mais venerada entre todos, seja o matrimônio, leito sem mácula, não desprezará. A sua mesa de jantar é um local de sacrifício. É o local das orações, é o lugar da comunhão, é o lugar da partilha, é o lugar de impartir, é o lugar de compreender, é o lugar de perdão. É literalmente uma igreja que está lá. A doutrina está na casa. O legado está na casa, o cuidado está na casa. E o que está faltando muitas vezes para alguns de nós, não sei, mas pode ser que sim, é pegar a água, mesmo que ninguém pegou, pegar a água e levar até o lugar da casa. Leva a água da palavra para dentro da sua casa, que você vai ver automaticamente as estações mudando lá dentro. Tem muita mãe querendo que o filho ande na presença de Deus, mas ela vai de mãos vazias para casa. Se você levar água para dentro da casa, seu filho vai mudar as estações que ele está ouvindo, as músicas que ele está ouvindo, as companhias que ele está ficando. Diz que a mulher sábia ganha o marido pela palavra sem palavra. É só o fato de levar água. Deixa eu contar o que aconteceu comigo. Eu era o único filho dos primos que era desviado, nasceu fora da igreja. Minha avó foi crente por 50 anos, da mesma igreja, aquela mulher de coque. A minha mãe se desviou, porque não podia pôr brinco. Ela casou com um homem que era do mundo, meu pai. E não conhecia o evangelho, eu nasci fora da igreja. Todos os meus primos foram criados na igreja, eu fui o único que foi criado fora da igreja. Até que um dia, a minha avó ficou doente, e precisou dormir na minha cama, e eu fui dormir no chão. Só que aquela senhora que já tinha lido a Bíblia 30 vezes, levou um balde de água para dentro da casa. E quando ela começou a jogar água em cima do menino de 14 anos, o menino de 14 anos que não tinha nenhuma referência cristã na vida, começou a ser lavado de dentro para fora, e começou a amar a Bíblia Sagrada, e deixou a torcida uniformizada, e deixou o mundo que ele já estava inserido, e amou Jesus Cristo. E eu hoje sou o único dos primos que sou pastor. Olha que, o poder, eu sei que é osso, eu entendo.
A água, não é fácil carregar um latão de 20 litros. Você vai andar meio torto. É preço que você paga para levar água para casa. Mas vai valer a pena. Porque quem leva água para dentro da casa se torna uma referência para Deus. Quem virou referência para Pedro e João foi um homem que se preocupa em limpar a casa. Se não tem cão, caça com gato. Se não tem diarista, todo mundo está contratado, é a festa da Páscoa, não tem mais ninguém para contratar para limpar a casa, então vai você mesmo. E se você assumir a responsabilidade, eu quero chamar você para bater no peito. Alguém pode bater no peito e dizer: a responsabilidade é minha? Sou eu, diga: sou eu. Então a sua casa vai se tornar um altar, e o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, vai poder entrar lá. Segunda impressão que eu tenho a respeito do homem com um cântaro d'água, é que Deus tem os seus segredinhos. Diga para alguém: Deus tem os seus segredinhos. Escute só o que disse o comentarista, o exegeta Moody, a respeito desse texto. Ele diz assim: a ordem que o nosso Senhor deu a Pedro e João dá a entender que ele já tinha feito arranjos prévios, diga arranjos prévios, para um contato por meio de um sinal secreto. Diga sinal secreto. Qual era o sinal? Um homem com um cântaro d'água. Ele queria que o lugar da reunião ficasse em segredo, para que pudesse comer na companhia dos seus discípulos sem o perigo de ser preso. Ou seja, olha que coisa linda. O que ele está dizendo é que o Senhor tinha um arranjo prévio com um homem com um cântaro d'água, que seria o sinal secreto, para que ele pudesse, a sua comitiva apostólica, os seus discípulos, pudessem se deslocar em Jerusalém, sem serem presos na Páscoa, antes de ter um momento exclusivo de privacidade com os seus discípulos, naquele lugar onde ele precisava celebrar a Páscoa. Aquela Páscoa era imprescindível para a nossa fé. Se não acontecesse aquele momento exclusivo, muito da nossa liturgia se perderia. Nós nem saberíamos o que fazer. Por exemplo, não saberíamos nem servir ceia. Aquele lugar era um plano de Deus, e havia um arranjo secreto da parte de Deus para que aquilo acontecesse. Eu não acredito, me perdoe conjecturar aqui, se você vai comigo, tomara que você, pelo que você conhece do Evangelho, pelo que você conhece de Jesus Cristo, você me permita fazer aqui uma intuição. Eu não acredito que Jesus tinha tempo para ter uma agenda paralela. Dizer: fiquem aqui que eu vou ali fazer um esquema com o cara. Eu não acredito. Quem acredita? Eu não acredito. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que o cara da casa disse assim para Deus: Deus, está chegando a Páscoa. Eu queria tanto que o seu filho, que o Messias, que o Salvador do mundo, que o Cordeiro Santo de Deus celebrasse a Páscoa dele aqui na minha casa. Mas o senhor sabe, eu não tenho uma mulher aqui para limpar essa casa. Por isso eu estou mandando meu funcionário para descer lá no riacho, encher o cântaro d'água e trazer para a gente limpar e deixar tinindo esse lugar. Quem sabe o senhor queira. E aí eu posso imaginar, isso é só uma intuição, que o Senhor ouviu a oração daquele homem e fez um arranjo prévio com ele, e disse: eu tenho um esquema para a nossa Páscoa. Pedro e João, vai lá, e o homem que se achar carregando água, esse é o meu esquema. O que eu estou falando é que as suas orações põem você no esquema. Eu estou falando que dependente do que você escreveu naquele caderninho, estou falando que dependendo do que você orou, do seu propósito que você fez, que talvez você até já esqueceu, Deus está dizendo: eu te pus no esquema. Quais foram as orações que levou esse pastor e a sua família para a África, para viver milagres e livramentos? Eu não sei, mas eu sei que um dia esse homem orou aos pés do altar de Deus, e Deus disse: eu te pus no esquema.
Eu estou dizendo que dependendo do que você orar, Deus vai dizer para o seu Pedro e para o seu João: quando vocês virem alguém ali, carregando um cântaro d'água, esse é o sinal. Você vai virar um sinal de Deus dependendo do que você ora, dependendo do que você clama, dependendo do que você busca, dependendo do seu atrevimento. Eu sei de uma coisa: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Eu sei de outra coisa: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate ser-lhe-á aberto. Eu sei disso. Você sabe que o Salmo 2 diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Deus está dizendo: atrevimento no pedido. Vai, se atreva, comece a pedir coisas que você nunca pediu, comece a orar o que você nunca orou, porque você pode se surpreender. Você pode estar achando que o que você está pedindo não faz parte de nada, mas eu só estou esperando isso para te pôr no esquema. Eu gosto de ouvir essas coisas, não sei você, mas eu acredito demais nisso que eu estou pregando. Porque se eu estou aqui e você está aqui, é porque talvez um dia alguém orou por você. Ou porque você mesmo orou. Talvez você orou e disse: Deus, eu já estou enjoado desse evangelho insosso. Eu não quero mais estar nesse esqueminha de homens. Eu não quero mais uma mensagem que não me traga sustância. Eu quero ter uma comunidade onde a presença do Espírito Santo pouse sobre ela. Eu quero ser invadido por Deus. Eu quero receber revelações de Deus. Eu quero conhecer a palavra. E você orou, atreveu a orar. Você teve a coragem de orar e Deus pôs você aqui. Cuidado com o que você ora. Cuidado com o que você pede. Você pode acabar entrando no esquema, no arranjo prévio de Deus. E por fim, Jesus precisava, o que o homem do cântaro d'água nos fala é que Jesus precisava de privacidade. Por quê? Esse homem sinalizava para um lugar onde ele precisava de privacidade. Privacidade porque Jesus precisava celebrar, como eu disse para vocês, a última ceia. Consagrar os elementos, dizer: este é o corpo partido por vós, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Havia uma necessidade imprescindível de ministrar coisas profundamente privativas. Um sussurro. Jesus, ele estava ali num ambiente assim, ó, de mesa, não era de plateia, era um ambiente de mesa. Sentado com os discípulos, olhando no olho deles. Em algum momento, comendo, Jesus vai além na intimidade. Ele diz: já que estamos aqui nesse momento tão íntimo, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Um dentre vós vai me trair. Você sabe por que Jesus sinalizou para Judas ali? Porque se Judas não fosse deflagrado naquele momento, ele iria trair Jesus, depois Pedro, depois Tiago, depois João, e ia passar limpa nos discípulos de Jesus. Jesus podia ser traído porque seria morto e ressuscitado, mas se Pedro fosse, a igreja não teria mais pregadores. Jesus deflagrou Judas e disse para ele: o que tens para fazer, faz-o agora. Você já foi apontado, sai fora, você decidiu trair. Ainda que tenha vindo depois e tenha beijado o beijo da traição, e Jesus disse: amigo, a que vieste? Não vamos entrar nesse mérito, mas Judas foi deflagrado na mesa, naquele lugar de privacidade. Uma outra coisa imprescindível que Jesus falou foi sobre o outro Consolador. Ele disse: eu estou indo embora, mas vai vir outro após mim. Vai vir outro. E ele fará vocês lembrar de tudo que eu disse. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vai vir outro Consolador. E ele vai guiar vocês por toda a verdade. E ele vai anunciar as coisas que hão de acontecer. No ambiente da adoração, esse outro Consolador, ele vai anunciar o futuro e trazer o futuro para o presente. E ele começou a apresentar o Espírito Santo, o Paracleto. E por fim, Jesus fez uma última coisa naquele ambiente de intimidade, por isso que ele precisava de intimidade. Porque se ele falasse: eu estou indo para lá, viria uma multidão. Então ele precisava ter só os seus discípulos. Ele tirou a camisa. Jesus não tirava a camisa na frente de todo mundo, só na frente dos 11. Ele pegou uma toalha
jogou sobre o lombo, pegou uma bacia, encheu de água, porque naquela casa tinha água. Então ele ajoelhou aos pés dos discípulos e colocou o pé do discípulo dentro da bacia e começou a lavar. E disse assim para eles: assim vocês devem fazer aos seus irmãos. Porque se eu, sendo o Senhor, fiz isso com vocês, vocês devem fazer isso com os seus irmãos. E é por isso que a igreja tem 2000 anos. Não porque ninguém tenha pisado no pé do outro, mas porque sempre teve alguém para lavar o pé do outro. Aí esse daqui, que é todo turrão, disse: meu pé você não vai lavar não. Aí Jesus disse: se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Aí ele falou: então lava a cabeça, o pé, lava tudo. Jesus precisava desse tete a tete. Deixa eu profetizar uma coisa aqui. Jesus vai sussurrar algumas coisas no ouvido de alguém. Tem gente precisando do secreto. Tem gente precisando ouvir Deus. Elô, o seu pai falou o que eu disse para ele sobre algo que o Senhor me deu sobre você em oração. Então eu estou te falando aqui. Eu vou sussurrar isso no seu ouvido, porque o Senhor sussurrou no meu ouvido quando eu orava por você. Eu te vi pregando para as igrejas. Você vai pregar na minha. Não vou convidar eles, vou convidar você. Quando essa agenda abrir, quando esse finalmente chegar. Só que na hora que você acabava de pregar, ministrar a igreja, você chamava as crianças. E elas eram batizadas no Espírito Santo. Deus vai derramar nas crianças o que Ele derramou em você. A unção que você tem vai cair sobre uma nova geração. É como, olha, agora que eu me ative, por que eu fiz menção do comentarista Moody? Porque ele começou o ministério dele com as crianças e ganhou 1 milhão de almas em Chicago. Na Hassube Comenasse. O seu ministério com crianças vai ser um negócio estrondoso. Vai ser como se fosse um magnetismo. Vai parecer para quem está de fora que você hipnotiza elas. Porque quando elas ficarem do teu lado, elas vão começar a chorar, rir, sentir coisas. Então, deixa Deus te usar. Mas o Senhor me diz uma coisa, sabe? Ousadia. Se lança, acredita no seu ministério, acredita no seu chamado. Acredita em você, no que Ele pôs na sua vida. Porque é muito poderoso. E eu tenho certeza que você vai ir para Itu fazer isso. E as nossas crianças vão ser batizadas no Espírito Santo lá. É uma privacidade que Deus vai sussurrar no ouvido de alguém. Deus vai sussurrar no seu ouvido isso. Porque é uma agenda empurrando seus compromissos para frente e para trás. O céu não está perguntando se pode. O céu disse: finalmente chegou o dia. Eu não quero mais saber, é agora, é hoje. É hoje, é agora. Que a monotonia, a apatia da tua vida, que a tua agenda, os seus compromissos começam a ser empurrados. E não diga, nem pense: eu não posso viver porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eu não sou digno. Porque tem água nessa palavra. Porque tem lava-pés nessa palavra. Porque tem bacia e tem toalha nessa palavra. E não importa que os seus pecados tenham sido como a escarlata, como o carmesim, tornar-se-ão brancos como a branca lã. O Senhor vai alvejar as suas vestiduras no sangue dele. Você crê nisso? E agora eu não estou vendo cronômetro normal para uma igreja que chama Simples. E até meia-noite é dia, eu fiquei sabendo que amanhã é feriado. Inclusive fiquei sabendo que vai ter greve de ônibus amanhã, é isso? Me mandaram mensagem agora aqui falando: ó, sai cedo que vai ter greve aí. Eu não sei que tanto querem que eu volte para casa. Eu quero ficar aqui, pô. Eu sou da quebrada. Eu sou de São Paulo. Eu me sinto bem nesse caos aqui. Às vezes eu fico meio perdido lá, tudo fecha cedo. Mas aqui é muito louco. Eu estou acostumado com isso aqui. Mas olha só. Nem sei o que eu estava falando, tá vendo? Eu tenho algum problema. Versículo 11. É por isso que eu prego pregação expositiva. Porque senão já era. Versículo 11, ele diz o texto: e digam ao dono da casa, aonde esse homem entrar, o homem do cântaro d'água. O homem do cântaro d'água é o sinal, o arranjo de Deus. Digam ao dono da casa. Não é para vocês dizerem. É que está no texto. E digam ao dono da casa. 2 pontos. O mestre pergunta. Quem é o mestre?
O mestre está perguntando: onde é o salão de hóspede? Salão de hóspedes, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos. Onde é o quê? Onde é o quê? Tá certo. Próximo versículo. Ele mostrará a vocês um salão de hóspede. Ele mostrará a vocês o quê? Aonde? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Aleluia. Deus sabe quem escolhe. Deus sabe com quem Ele nos conecta. Jesus foi pedindo o quê? Ela sabe. Jesus foi pedir o quê? Hóspede é o seguinte, é no térreo. Você chega, entra, você tem um cartãozinho, e você vai embora. Você pode até dizer para o hóspede: sinta-se em casa. Mas se ele se sentir de verdade, você vai mandar ele embora. E se ele falar: então eu vou trazer minha mala. Não, não é assim. O hóspede tem acesso ao quê? No máximo, mesa de centro, sofá, TV, a sala de estar, um lavabo, pia, uma privada. Pode até pegar alguma coisa na geladeira, mas não vai entrar no quarto. Não vai para o andar superior. É hóspede. Chegou e vai embora. Mas esse cara disse: não. Jesus, aqui na minha casa, o Senhor não é hóspede. Na minha casa, o Senhor é dono. O Senhor não tem uma diária aqui. O Senhor tem uma estadia. Eu estou te dando estadia. O seu lugar não é aqui entre os hóspedes. O seu lugar é virando a maçaneta que ninguém vira. E subindo o lance de escadas que ninguém sobe. E tendo acesso a um lugar amplo e espaçoso. E totalmente mobiliado para o Senhor ter o seu momento de privacidade com os seus discípulos. Aleluia. E sabe o que é lindo disso? Que os seus discípulos desfrutariam disso junto com Ele. Se você conseguir identificar o homem do cântaro d'água, se você abrir os olhos para perceber se as escamas caírem e você enxergar aquele com o qual o Senhor quer te conectar, o arranjo prévio de Jesus, se você perceber que a agenda de Deus se impôs sobre a sua e subscreveu os seus compromissos, Deus está prometendo algo para alguém aqui. Eu não tenho para você a hospedaria, eu tenho para você a ampla sala. O lugar onde não os hóspedes, os donos entram. O lugar onde ficam os donos que têm acesso total. Deus está dizendo: eu vou dar acesso que antes você não tinha, portas que antes você não abria, escadas que antes você não subia, elevadores, andares que antes você não entrava. O andar superior Deus tem para nós. Esse andar superior, ele é chamado na Bíblia de cenáculo, em outras traduções, que vem da palavra em latim, cena, que é janta. Num hotel, você tem no máximo um café da manhã, numa diária. Mas o Senhor quer te servir a janta. O Senhor quer ir além com você. Ele quer te dar um andar de cima. Ele sabe para onde está te levando. É por isso que Ele escolheu aquele homem com um cântaro d'água. Porque alguém provavelmente fez uma oração e disse: aqui o Senhor Jesus não vai ser hóspede. Alguém pode dizer isso deliberadamente aqui no seu coração, pode determinar: Jesus, é o seguinte, a partir de hoje chega de ser hóspede. E eu estou parando com esse negócio de frequentar. Meu negócio agora é residir. Meu negócio agora é dar acesso total. Senhor, é o seguinte, fiz uma cópia da chave. Fica à vontade. O Senhor não tem mais o cartão de entrada e de saída. O Senhor tem agora a cópia da chave. Isso é tão maravilhoso e é perceptível. Em um momento em que Jesus morre e os discípulos se refugiam nessa casa, nesse cenáculo. É lá que eles estão, nesse cenáculo. Porque eles se sentem confortáveis ali para se refugiar, porque eles têm medo de sair dessa casa e eventualmente serem presos na calada da noite, como foi Jesus. Então os discípulos se refugiam nesse lugar. E a Bíblia vai dizer que Jesus aparece nesse lugar 2 vezes depois ressurreto.
Na segunda vez, para curar a incredulidade de Tomé, que não acreditava. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus entrou, as portas estavam fechadas. O texto não diz que Jesus atravessou as portas. Embora eu acredite que ele possa ter feito isso. Mas agora, entendendo o contexto um pouquinho melhor, eu posso intuir que Jesus atravessou as portas que estavam fechadas, ou que Jesus entrou, como diz o texto, com as portas fechadas, porque ele tinha a... Se você der a chave, o poder da ressurreição vai entrar na sua casa. O Cordeiro Santo de Deus vai entrar. Não prive Jesus desse andar superior. Tem jovens que não estão dando para Jesus o quarto dos sonhos. Tem homens que não estão dando para Jesus seus empreendimentos, o quarto dos sonhos. Não estão dando um andar superior. Se atreva a dar o espaço amplo, mobilado, a chave para Jesus, para você ver o que ele vai fazer. Quem pode pegar isso? Quem pode crer nisso? Deixa Jesus subir esse lance de escadas e virar a tua vida do avesso. E por fim, esse lugar se tornou a base da igreja em Jerusalém. Jesus diz, vamos para Galiléia, porque lá eu vou fazer uma coisa que vocês precisam ver. Aí Jesus recebe eles lá na Galiléia, faz peixe para eles, conversa com eles, comissiona eles, dá a grande comissão de por todo mundo pregar o evangelho. Jesus está falando com eles, e de repente Jesus, um dia vai acontecer isso comigo. Só assim para mostrar como foi na rua Azusa. Dá uma voada assim, depois eu volto. Jesus começou a acender diante dos olhos deles. Acender, ser assunto. Jesus começou a subir na cara deles. E subiu até ir para trás da nuvem. Aí aparecem anjos e dizem para eles, varões galileus, por que vocês estão pasmando olhando para cima? Vocês não sabem que esse Jesus que acabou de subir um dia vai voltar? Mas o que ele disse para vocês? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Adivinha, você não adivinha, mas adivinha, aonde que os discípulos foram ficar? Aonde? Nos hóspedes? No andar superior. E sabe o que aconteceu lá? Aconteceu o que está acontecendo aqui. Atos capítulo 2, verso 1 a 3. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Encheu o quê? Toda a casa. Quer dizer que quem estava lá em cima no cenáculo foi cheio, mas quem estava na hospedaria naquele momento... Eu estou dizendo para você que se você se deixar, se você der a chave do andar de cima e deixar que o Espírito Santo te encontre lá, perseverando na promessa do batismo no Espírito Santo de ser cheio, quem está lá embaixo assistindo música, ouvindo música mundana, assistindo Netflix, vai receber junto com você. Porque o texto diz, crê no Senhor Jesus aqui no andar de cima, e tu e a tua casa lá no andar de baixo será salvo. O que Deus vai fazer é na casa toda, toda a casa, não é só no andar de cima, mas a Bíblia diz, é enfática em dizer, toda a casa na qual estavam. Vai resvalar nos vizinhos, vai resvalar no parente, vai resvalar em quem? No patrão, no emprego, na empresa, nos funcionários, nos clientes. Todo mundo vai ser impactado pelo aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E a Bíblia diz, para terminar, diz assim, e viram o que parecia línguas de fogo. O que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Olha que coisa incrível. Um dia, aquele cenáculo foi testemunha
de uma língua, falando, sussurrando na privacidade. Somente uma língua falava ali. Mas quando o Espírito Santo desceu, língua se separava e pousava, bum, 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 sobre cada um deles. O idioma de Jesus saiu da boca dele e foi multiplicado e caiu na boca de cada um dos discípulos. A ponto que, daquela sacada mesmo, do cenáculo, Pedro fez a primeira pregação com a língua que outrora era um sussurro e agora era um grito dos telhados. E 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Eu estou dizendo para você o que diz o texto em Mateus capítulo 10, verso 27. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. E o que é sussurrado aos seus ouvidos, proclamem dos telhados. Deus está pondo um idioma sobre essa igreja. Deus está pondo uma fluência. Deus está pondo uma glossolalia, uma capacidade. Eu estou dizendo para você que não consegue falar de Jesus. Se espante e se admire que amanhã você vai falar mais do que Jesus te ama. Você vai falar mais do que você estava acostumado. Porque vai vir um repertório novo. Porque pousou sobre nós nesse lugar, está pousando. Sabe, porque a língua de Jesus, ela está se separando. Línguas como de fogo, parecia, ele diz, parecia língua que se separava. E conforme se separavam, pousava. Quem pode dizer, pousa sobre mim? Que o idioma do céu pouse sobre mim. Que a agenda de Deus pouse sobre mim. Que a agenda de Deus subscreva os meus compromissos. Que um arranjo prévio aconteça nesse lugar. Que os esquemas de Deus aconteçam nesse lugar. Que as esquisitices de Deus aconteçam sobre minha casa. Que toda a minha casa seja alcançada. Fique de pé nesse momento e expresse toda a sua fé, toda a sua expectativa, todo o seu anseio, toda a sua vontade de dar para Jesus muito mais do que a hospedaria. Jesus não quer que você chegue no balcão e diga, e aí Jesus, o que o Senhor quer? Um quarto para ficar? Quantos dias o Senhor vai pousar aqui? Se você for receber Jesus com essa indiferença, eu quero dizer uma coisa, Ele não está procurando um lugar para uma diária, Ele está procurando um lugar para estar, para estadia, para que os seus discípulos possam se reunir, e para que línguas sejam repartidas, e para que a obra possa continuar, e para que o que foi sussurrado no pé do ouvido seja amplificado. Deus vai amplificar o som dessa igreja, Deus vai amplificar o som desse homem, Deus vai amplificar o som dessa bispa, Deus vai amplificar o som desse louvor, Deus vai amplificar, Deus vai amplificar, Deus vai amplificar. Radacandarava subecomenasse. Ei, Espírito Santo, vem sobre nós. Faz seus arranjos, faz seus arranjos, faz seus esquemas, ouça as orações e compromete o teu povo com a tua agenda, porque tem um povo aqui, meu Deus, ansioso por falar um idioma novo, por proclamar as virtudes insondáveis daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ousadia e coragem, ousadia e coragem, porque hoje o andar de cima é de Jesus. O andar de cima é de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre toda essa igreja, ninguém vai escapar dessa língua que vai pousar. Todos serão cheios, todos serão cheios, todos serão cheios. Um som como de um vento. Não é um vento, é um som. Está vindo um som. Aquilo que era um sussurro virou um som.
Na ramara mandara cotereva subcandarás. Ei, meu Deus poderoso. Esse lugar, meu Deus, não vai comportar aquilo que o Senhor está fazendo neste lugar. Meu Deus, vai alcançar, eu acredito. Eu posso ousar? Será que eu posso profetizar? Será que eu posso falar as esquisitices que estão me ocorrendo? Eu estou declarando que as pessoas vão entrar naquele hall e já vão sentir a presença e já vão entregar a vida para Jesus. Nem vai pregar, já vai falar: como eu faço para aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador? Eu estou declarando que as pessoas vão entrar nesse lugar e vão ser batizadas no Espírito Santo. Eu estou declarando que não vai ter um protocolo a ser respeitado. Não vai ter protocolo nenhum. Vai simplesmente repartir língua. Repartir língua. Repartir língua. Oh! Vamos! 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 Shei! Línguas como de fogo, rio que flui do teu trono, fumaça e nuvem de glória, fogo que vem do céu. Línguas como de fogo, rio que flui do teu trono, fumaça e nuvem de glória, fogo que vem do céu. Há um arranjo prévio. Você que precisa, não estou dizendo você que quer, você que tem certeza que precisa da intervenção da agenda de Deus, finalmente chegou. Você que precisa de um idioma novo, você que precisa de um repertório novo, você que vai dar a chave do andar de cima e vai dizer para Jesus: agora, Jesus, os meus sonhos são teus, meus projetos são teus, minha riqueza é tua, meus anseios são teus, meu medo é teu, meu que está escondido eu entrego. Você que precisa, vem para cá, toca nesse altar aqui, cai, busca a presença de Deus, vem, vem buscar línguas de fogo. O que Jesus quiser Ele terá. 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 Espírito, 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 Espírito Santo. Toca o teu povo, toca o teu povo. Enche os teus filhos. Reparte hoje. Reparte hoje. Reparte hoje. Reparte hoje. Reparte hoje. Um idioma novo. Uma nova fluência. Larrasuba Oromodora Catalavassai. E que o Cordeiro receba o prêmio do seu sofrimento. Grande, grande obra Deus tem. Grande obra Deus tem. O que Jesus quiser, o quarto de cima, o quarto de baixo. O que Jesus quiser, Ele terá. Deus está alcançando a sua família. O que Jesus quiser, seu Ele testemunho terá. vai gritar alto. Shadakalavasube Kandarai. Não vai ficar só em você, vai descer para todos os cômodos. O que Jesus quiser Ele terá. O que Jesus quiser Ele terá. Oh. E que o Cordeiro receba o prêmio dos seus sofrimentos. E que o Cordeiro receba o prêmio dos seus sofrimentos. O que Jesus quiser Ele terá. O que Jesus quiser Ele terá. Vão. O que Jesus quiser Ele terá. O que Jesus quiser Ele terá. Senhor, eu oro pela vida dos teus filhos aqui agora. Somos todos aos teus pés.
Todos nós buscando a fluência. Todos nós estamos aqui buscando que a língua que foi dita dentro do cenáculo seja repartida como língua de fogo e caia sobre cada um de nós. Arranjos especiais, arranjos prévios, uma agenda nova, uma ordem imperativa, um sinal, um homem com um cântaro d'água. Nagasube comenasse. Nós não estamos à procura de lugares, nós não estamos procurando por lugares. O que Jesus quiser, Ele terá. O que Jesus quiser, Ele terá. Nós estamos procurando pelo homem com cântaro d'água. Nós estamos levando água para o nosso altar, estamos levando água para a nossa casa. Hoje a água drenou, minou desse púlpito, desse altar, e cada um de nós está saindo com um balde pesado nas mãos, para que o Senhor seja servido por uma sala ampla, mobiliada. O Senhor não vai ser hóspede na minha casa, o Senhor não vai ser hóspede na minha vida, o Senhor não vai ficar uma temporada apenas. O Senhor não é o Deus da minha velhice apenas, o Senhor não é o Deus somente da minha mocidade, o Senhor não é o Deus só de hoje ou amanhã, não estou te servindo por conveniência. O Senhor é o Deus de todos os meus dias. O Senhor é o Deus de cada cômodo da minha vida. O Senhor é o Deus do meu casamento. O Senhor é o Deus dos meus anseios, dos meus desejos, das minhas vontades. O Senhor é o Deus dos meus projetos. O Senhor é o Deus da minha energia, da minha força, da minha coragem, da minha vitalidade. O Senhor é o meu Deus integral. Tudo é teu, tudo é teu. Eu te dou tudo, a chave é tua. Eu estou passando a escritura da minha vida para as tuas mãos. Eu estou declarando algo sobre essa igreja. O que era temporário, o que tinha tempo para acabar. Talvez você estava contratado por temporário, talvez tinha algo temporário na sua vida. Deus está dizendo, vai se tornar perene, vai ser renovado e vai se estender o contrato. Aquilo que era só para ficar de passagem, um aluguel curto, Deus está trocando o contrato do aluguel por um contrato de compra e venda. Deus está fincando o nome dessa igreja no cartório de registro de imóveis dessa cidade. E Deus está fazendo isso com muitos de vocês que estão aos pés dele, porque você disse, Senhor, se o Senhor me der esse apartamento, vai ser para a tua glória. Então o Senhor disse, então vai ser seu, porque eu vou poder entrar no andar de cima lá. Eu vou entrar no andar de cima. Toma posse dessa vitória, toma posse do que Jesus está entregando hoje neste lugar, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, obrigado Jesus.